Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine a escuridão silenciosa do espaço. Agora, comece a viajar. Deixe para trás o brilho azul da Terra, a dança silenciosa dos planetas, a luz familiar do nosso Sol. Você está se movendo mais rápido que qualquer nave, mais rápido que a própria imaginação. As estrelas se tornam borrões, as galáxias, meros pontos de luz em uma tapeçaria infinita. Sua jornada tem um destino, a borda, a fronteira final, o lugar onde o nosso universo observável termina. Mas, o que isso realmente significa? O que existe lá? É uma parede? Um vazio? O começo de outra coisa? A maioria de nós imagina uma espécie de limite físico, um muro no fim do cosmos. A verdade, no entanto, é infinitamente mais estranha, mais bela e mais profunda. A fronteira do universo não é um lugar, mas um tempo. É um eco do nosso próprio nascimento. Nesta jornada, não vamos apenas viajar pelo espaço, mas também pelo tempo, até o primeiro amanhecer da criação. Prepare-se para ir onde nenhuma mente esteve antes, para encarar o horizonte do nosso conhecimento. Esta não é apenas uma exploração do cosmos, é uma exploração de nós mesmos. Para entender a fronteira, primeiro precisamos entender o mapa. O universo que podemos ver, fotografar e medir é chamado de universo observável. Ele não representa todo o universo, mas apenas a porção da qual a luz teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Pense nisso como um farol em um oceano infinito. A luz do farol viaja em todas as direções, mas só ilumina uma certa área ao seu redor. Nossa Terra é esse farol. A velocidade da luz, a maior velocidade possível, age como um carteiro cósmico que tem um limite de entrega. Se uma galáxia está tão distante que sua luz levaria, digamos, 15 bilhões de anos para nos alcançar, nós simplesmente não podemos vê-la, pois o universo ainda não tem idade suficiente para que essa luz completasse sua jornada. Portanto, a borda do universo observável não é uma barreira física, é um horizonte de informação. É o ponto mais distante do qual a luz, viajando ininterruptamente desde o início dos tempos, conseguiu nos alcançar hoje. E o mais fascinante é que, por causa da expansão do próprio espaço, essa fronteira está, na verdade, muito mais longe do que 13,8 bilhões de anos-luz. Hoje, a distância física até essa borda é de cerca de 46,5 bilhões de anos-luz em qualquer direção, formando uma esfera perfeita com a Terra no centro. E aqui está o paradoxo. Para qualquer outra civilização, em qualquer outra galáxia, eles também estariam no centro de seu próprio universo observável. No cosmos, todo ponto é o centro. Nossa expedição começa aqui, em casa. Antes de saltarmos para o abismo, vamos sentir o chão sob nossos pés. A Terra, um ponto de poeira azul e branca, girando em uma dança silenciosa e solitária. É um refúgio de calor e vida, aninhado na vastidão fria. Daqui, o universo parece uma cúpula escura salpicada de diamantes. Sentimos uma falsa sensação de permanência, de importância. Mas a verdadeira escala da nossa jornada se revela quando damos o primeiro passo para fora. Imagine-se flutuando acima da atmosfera, vendo os continentes brilharem com luzes artificiais, frágeis teias de aranha de nossa existência. O silêncio é absoluto, profundo. É um silêncio que não é vazio, mas cheio de potencial, cheio da promessa de tudo o que existe lá fora. Esta é a nossa plataforma de lançamento, nosso ponto de referência. Tudo o que conhecemos, toda a história humana, cada guerra, cada poema, cada amor, aconteceu neste pequeno palco. Agora, vamos deixar este palco para trás. A jornada para a fronteira final não é apenas sobre o que encontraremos no final, mas também sobre a perspectiva que ganhamos ao deixar o início.
Cada passo para longe da Terra nos fará sentir menores, mas a nossa compreensão se tornará maior. Estamos nos desapegando do familiar para abraçar o incompreensível. Esta sensação de pequenez não é para nos assustar, mas para nos libertar. Somos parte de algo imensuravelmente grande, e nossa aventura para entender nosso lugar nele está apenas começando. Respire fundo mais uma vez. O ar que você respira é uma preciosidade que não encontraremos em nenhum outro lugar em nosso caminho. Agora, vamos. O primeiro salto nos leva além da Lua, além dos gigantes gasosos e seus anéis de gelo. O sistema solar, que um dia pareceu um cosmos inteiro para nossos ancestrais, agora encolhe atrás de nós até se tornar um pequeno redemoinho de luz em torno de um ponto estelar, o nosso Sol. Os planetas se tornam memórias. Marte, o ponto vermelho. Júpiter, a pérola listrada. Saturno, a joia do sistema. Eles desaparecem, um por um. Agora, estamos no espaço interestelar. A escuridão aqui é mais profunda. O Sol é apenas a estrela mais brilhante em um mar de outras estrelas. A distância é a nova realidade. A unidade de medida que usávamos, o quilômetro, perde todo o sentido. Agora, falamos em anos-luz. A distância que a luz percorre em um ano inteiro. Pense nisso. A luz, a coisa mais rápida do universo, viaja por um ano, e isso é apenas uma unidade de medida. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a mais de 4 anos-luz de distância. Nossa nave imaginária, viajando a velocidades fantásticas, levaria séculos, milênios. Este vazio entre as estrelas não é realmente vazio. Ele é preenchido por finas nuvens de gás e poeira, os restos de estrelas mortas e o material bruto para a criação de novas. É um cemitério e um berçário cósmico ao mesmo tempo. É aqui que começamos a entender que o universo não é estático. Ele é um ciclo eterno de morte e renascimento, de destruição e criação. A solidão aqui é palpável. Somos uma consciência solitária à deriva em um oceano de possibilidades. E este é apenas o nosso quintal galáctico. Avançando, o cenário muda. Os pontos de luz individuais começam a se aglomerar, a se fundir em uma estrutura gigantesca e luminosa. Estamos nos aproximando da borda da nossa própria galáxia, a Via Láctea. De dentro, ela parece uma faixa leitosa no céu noturno. De fora, sua verdadeira forma é revelada. Um majestoso disco espiral de 100 bilhões de estrelas, com braços graciosos de poeira e gás girando em torno de um centro incandescente. No coração dessa estrutura, invisível aos nossos olhos, esconde-se um monstro, Sagitário. A estrela, um buraco negro supermassivo com a massa de 4 milhões de sóis. Ele é o maestro gravitacional que rege a dança de todas as estrelas ao seu redor, incluindo o nosso Sol. A galáxia é a nossa ilha, nosso lar cósmico, e ela é imensa. Com 100 mil anos-luz de diâmetro, atravessá-la, mesmo à velocidade da luz, levaria uma vida inteira. Cada ponto de luz que vemos é um Sol, e muitos deles, provavelmente a maioria, têm seus próprios planetas. Planetas rochosos, gigantes gasosos, mundos de água, mundos de lava. Bilhões e bilhões de mundos apenas em nossa galáxia. A mente vacila ao tentar compreender essa escala. Estamos deixando para trás não apenas nosso sistema solar, mas um império de 100 bilhões de sóis. Olhando para trás, a Via Láctea parece uma cidade de luz flutuando na escuridão. E a verdade mais chocante é que esta cidade é apenas uma entre bilhões de outras. Agora, entramos no espaço intergaláctico, o vazio entre as galáxias. Se o espaço entre as estrelas parecia vazio, este é um nível de isolamento completamente diferente. As distâncias são milhões de vezes maiores. A nossa Via Láctea, que parecia tão colossal, agora encolhe, tornando-se apenas mais uma ilha de luz.
Mas não estamos completamente sozinhos. Fazemos parte de uma pequena comunidade de galáxias chamada Grupo Local. Nossa vizinha mais próxima e imponente é Andrômeda, uma espiral ainda maior que a nossa, a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Ela é tão próxima que, em uma noite escura e sem lua, pode ser vista a olho nu, como uma pequena mancha difusa. Pense no que isso significa. A luz que atinge seus olhos hoje à noite de Andrômeda começou sua jornada quando nossos ancestrais hominídeos estavam apenas começando a caminhar sobre a Terra. E o mais incrível é que Andrômeda e a Via Láctea estão em rota de colisão. Elas estão se aproximando a uma velocidade de 110 quilômetros por segundo. Em cerca de 4 bilhões de anos, elas iniciarão uma dança cósmica que durará milhões de anos, fundindo-se para formar uma única galáxia elíptica gigante. O céu noturno de uma futura Terra, se ainda existir, será um espetáculo de fogos de artifício cósmicos, com novas estrelas nascendo em um ritmo furioso. Esta dança da gravidade, esta fusão de ilhas cósmicas, nos mostra que o universo é um lugar dinâmico, em constante evolução. As estruturas que vemos hoje não são eternas. Elas nascem, vivem, colidem e se transformam. Afastando-nos ainda mais, o grupo local se revela como um mero subúrbio. Descobrimos que as galáxias não estão distribuídas aleatoriamente pelo espaço. Elas se agrupam, unidas pela teia invisível da gravidade, formando estruturas ainda maiores. Nossa vizinhança cósmica pertence ao superaglomerado de Virgem, uma colossal concentração de milhares de galáxias, abrangendo mais de 110 milhões de anos-luz. No seu centro, a cerca de 60 milhões de anos-luz de nós, está o aglomerado de Virgem, uma metrópole fervilhante de galáxias. Se a Via Láctea é uma cidade, o superaglomerado de Virgem é um país inteiro. A gravidade aqui é tão intensa que, apesar da expansão geral do universo estar nos afastando de galáxias distantes, todo o nosso grupo local está sendo inexoravelmente puxado em direção ao coração do aglomerado de Virgem. É uma correnteza gravitacional da qual não podemos escapar. Ver o superaglomerado de Virgem é como olhar para um mapa de uma nação à noite a partir de um avião. Vemos os centros urbanos brilhantes, as cidades galáxias, conectadas por estradas mais escuras, os filamentos de matéria. Esta visão nos ensina sobre a hierarquia do cosmos. Estrelas se agrupam em galáxias, galáxias se agrupam em aglomerados, e aglomerados se unem em superaglomerados. Estamos começando a vislumbrar a verdadeira arquitetura do universo, uma estrutura de uma beleza e complexidade de tirar o fôlego, construída pela força mais fundamental de todas, a gravidade. Agora, com a câmera totalmente afastada, a estrutura mais grandiosa de todas se revela. Os superaglomerados não são o fim da linha. Eles próprios são apenas os nós mais brilhantes em uma rede que se estende por todo o cosmos. A teia cósmica. Imagine uma teia de aranha tridimensional de proporções inimagináveis. Os fios dessa teia são longos filamentos de galáxias e gás, estendendo-se por centenas de milhões de anos-luz. Onde esses filamentos se cruzam, encontramos os superaglomerados, as cidades cósmicas que acabamos de visitar. E entre esses filamentos, existem vastas regiões de escuridão quase absoluta. São os grandes vazios cósmicos, bolhas de espaço com centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, contendo pouquíssimas ou nenhuma galáxia. São os desertos do universo. A nossa Via Láctea está em um desses filamentos, o que significa que vivemos em uma estrada cósmica. Esta estrutura não é aleatória. Ela é a herança direta das minúsculas flutuações quânticas que existiam nos primeiros momentos após o Big Bang. Pequenas variações de densidade no universo primordial foram amplificadas pela gravidade ao longo de bilhões de anos. As regiões ligeiramente mais densas atraíram mais matéria,
formando os filamentos e aglomerados, enquanto as regiões menos densas se esvaziaram, tornando-se os grandes vazios. Olhar para a teia cósmica é, portanto, olhar para um fóssil da infância do universo. É a prova visível de nossas origens quânticas. A grandiosidade dessa estrutura é humilhante. Todo o drama humano, toda a nossa história, se desenrola em um grão de poeira, em uma pequena casa, em uma rua secundária de uma cidade cósmica, que por sua vez é apenas um nó em uma teia infinita. A partir deste ponto, nossa jornada muda de natureza. A distância se torna sinônimo de tempo. Este é o conceito mais crucial para entender a fronteira do universo. A luz não viaja instantaneamente. Ela tem uma velocidade finita, de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que, quando olhamos para qualquer objeto distante, não o vemos como ele é agora, mas como ele era no passado. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Portanto, vemos o Sol como ele era 8 minutos atrás. A luz de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos. Vemos a galáxia como era quando a humanidade nem existia. Agora, estamos olhando para galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância. Isso significa que estamos vendo essas galáxias como elas eram bilhões de anos atrás. Estamos literalmente olhando para o passado. O telescópio se torna uma máquina do tempo. Quanto mais fundo olhamos no espaço, mais para trás viajamos no tempo, em direção ao início de tudo. As galáxias que vemos a 10 bilhões de anos-luz de distância nos mostram como era o universo quando ele tinha apenas 3,8 bilhões de anos. Elas são mais jovens, menores, mais caóticas, brilhando com a fúria azul de estrelas recém-nascidas. Nossa viagem para a borda do espaço é, na verdade, uma viagem para o momento do nascimento do tempo. A fronteira que buscamos não é um limite geográfico, mas um limite temporal. É o ponto mais antigo que podemos ver, o momento mais primordial que a luz pode nos revelar. Com nossa máquina do tempo apontada para o passado profundo, começamos a ver os primeiros capítulos da história cósmica. A uma distância de mais de 13 bilhões de anos-luz, encontramos as primeiras galáxias. Graças a instrumentos como o telescópio espacial James Webb, que é otimizado para ver a luz infravermelha de objetos extremamente distantes, estamos começando a fotografar a infância do universo. Essas galáxias primordiais não se parecem com as espirais majestosas como a nossa. Elas são pequenas, irregulares, mais como fragmentos de galáxias. Estão em um estado de formação frenética, colidindo e se fundindo umas com as outras, alimentando uma taxa de nascimento de estrelas muito maior do que a que vemos hoje. O universo jovem era um lugar muito mais denso, quente e violento. Essas primeiras luzes estelares eram de uma importância monumental. Elas foram as primeiras a perfurar a escuridão que dominava o cosmos desde o Big Bang. A luz dessas primeiras estrelas e galáxias começou a ionizar o gás de hidrogênio neutro que preenchia o universo, tornando-o transparente, em um processo chamado de reionização. Estamos testemunhando o amanhecer cósmico, a transição de um universo escuro e simples para um universo luminoso e estruturado. Cada imagem de uma dessas galáxias distantes é um tesouro, um fóssil de luz que viajou por mais de 95% da idade do universo para chegar até nós. Elas são nossos ancestrais cósmicos, as sementes das quais estruturas maiores, como a nossa própria Via Láctea, acabariam por crescer. Olhar para elas é como olhar para uma foto de bebê do nosso próprio universo. Continuando nossa viagem para trás no tempo, passamos pelo amanhecer cósmico e entramos em uma era ainda mais antiga e misteriosa, a Idade das Trevas Cósmica. Este não é um nome poético, é uma descrição literal. Após o universo esfriar o suficiente para que prótons e elétrons se combinassem para formar átomos de hidrogênio neutro,
Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo mergulhou em uma escuridão total. Não havia estrelas, não havia galáxias, não havia fontes de luz. O universo era uma vasta e monótona sopa de hidrogênio e hélio, permeada pela matéria escura, expandindo-se silenciosamente na escuridão. Esta era durou centenas de milhões de anos. Imagine um breu absoluto, em uma escala cósmica, que perdura por uma eternidade. No entanto, mesmo nesta escuridão, o palco para o futuro estava sendo montado. A matéria escura, que não interage com a luz, começou a se aglomerar sob sua própria gravidade, formando os primeiros halos. Esses halos de matéria escura agiram como poços gravitacionais, atraindo lentamente o gás de hidrogênio e hélio. Dentro desses poços, a densidade do gás começou a aumentar, a temperatura a subir, até que, em alguns pontos, as condições se tornaram extremas o suficiente para acender a primeira faísca. A fusão nuclear começou. A primeira geração de estrelas nasceu. Essas estrelas primordiais, conhecidas como estrelas de população 3, eram monstros, centenas de vezes mais massivas que o nosso Sol. Elas viveram vidas curtas e violentas, queimando seu combustível em apenas alguns milhões de anos e explodindo como supernovas, semeando o universo com os primeiros elementos pesados. Elas foram as tochas que puseram fim à Idade das Trevas e deram início ao amanhecer cósmico que vimos no bloco anterior. Chegamos ao limite. Olhando para além das primeiras galáxias, para além da Idade das Trevas, chegamos a uma barreira de luz. Não é uma parede física, mas uma parede de fogo. Em qualquer direção que olhemos no céu, com os instrumentos certos, podemos detectar um brilho fraco e uniforme de micro-ondas. Esta é a radiação cósmica de fundo, ou CMB, Cosmic Microwave Background. É a luz mais antiga do universo que podemos detectar. É o brilho residual do próprio Big Bang. Pense no universo primitivo, antes da Idade das Trevas. Ele era incrivelmente quente e denso, uma sopa de partículas subatômicas e luz, fótons, tão compacta que os fótons não conseguiam viajar livremente. Eles estavam constantemente colidindo com os elétrons livres, como a luz do Sol tentando atravessar uma névoa densa. O universo era opaco, mas, conforme o universo se expandia, ele esfriava. Cerca de 380.000 anos após o Big Bang, ele atingiu uma temperatura crítica de cerca de 3.000 graus Celsius. Nesse ponto, os elétrons foram capturados pelos núcleos atômicos para formar átomos estáveis de hidrogênio. Este evento é chamado de recombinação. De repente, sem elétrons livres para espalhá-los, os fótons foram libertados. O universo se tornou transparente pela primeira vez. A luz pôde viajar livremente pelo espaço. A radiação cósmica de fundo é essa luz. É a primeira luz, libertada naquele momento, que viajou pelo universo por 13,8 bilhões de anos e está chegando até nós hoje de todas as direções. É a foto de bebê do nosso universo. É a fronteira final e intransponível da nossa visão. Olhar para a radiação cósmica de fundo é como olhar para uma parede de névoa no tempo. Não podemos ver o que aconteceu antes dela, mas a própria CMB é um tesouro de informações. À primeira vista, ela parece incrivelmente uniforme, com a mesma temperatura de 2,725 Kelvin, menos 270,4 graus Celsius, em todo o céu. Essa uniformidade é uma evidência poderosa do Big Bang. No entanto, com instrumentos extremamente sensíveis, como os satélites COBE, WMAP e Planck, os cientistas descobriram minúsculas flutuações de temperatura nessa radiação, variações de apenas uma parte em 100.000. Essas pequenas manchas quentes e frias no mapa da CMB são talvez a descoberta mais importante da cosmologia moderna. Elas são as sementes primordiais de toda a estrutura que vemos no universo hoje.
As manchas ligeiramente mais quentes e densas correspondem a áreas onde a matéria estava um pouco mais concentrada no universo infantil. Essas foram as sementes que, ao longo de bilhões de anos, a gravidade amplificou para formar as galáxias, os aglomerados e os superaglomerados da teia cósmica. As manchas mais frias e menos densas deram origem aos grandes vazios. Portanto, ao analisar o padrão dessas flutuações, os cosmólogos podem aprender sobre a composição do universo, quanta matéria escura, energia escura e matéria normal ele contém, sua idade, sua geometria e até mesmo sobre os eventos que aconteceram no primeiro trilionésimo de segundo de sua existência. O eco do Big Bang não é apenas uma barreira, é um mapa detalhado de nossas origens. Vamos definir nossa fronteira com mais precisão. O que chamamos de borda do universo observável tem um nome técnico, o horizonte de partículas. É a maior distância da qual as partículas, neste caso, os fótons da CMB, poderiam ter viajado para nos alcançar desde o início do universo. Como vimos, essa distância hoje é de cerca de 46,5 bilhões de anos-luz. É uma esfera perfeita com nós, os observadores, exatamente no centro. É crucial entender que esta é uma fronteira relativa a nós. Um observador em uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz de distância de nós teria seu próprio horizonte de partículas, também uma esfera de 46,5 bilhões de anos-luz de raio, centrada nele. O universo observável dele se sobreporia ao nosso, mas ele veria partes do universo que nós não podemos ver, e nós vemos partes que ele não pode. Isso reforça a ideia de que não há um centro físico para o universo. A expansão acontece em todos os lugares. Outro ponto fascinante e contra-intuitivo é que a borda do nosso universo observável está se afastando de nós, e está se afastando mais rápido que a velocidade da luz. Isso não viola a teoria da relatividade de Einstein, que diz que nada pode viajar através do espaço mais rápido que a luz. Aqui, é o próprio espaço que está se expandindo. As galáxias na borda do nosso universo observável estão sendo carregadas para longe de nós pela expansão do espaço a uma velocidade superior à da luz. Isso significa que a luz que elas emitem hoje nunca, jamais chegará até nós. Estamos vendo a luz que elas emitiram há 13,8 bilhões de anos, mas elas próprias já estão fora do nosso alcance para sempre. A fronteira final não é apenas um lugar no passado, mas um limite em constante expansão sobre o que podemos conhecer. A incrível uniformidade da radiação cósmica de fundo, que mencionamos anteriormente, esconde um profundo mistério, conhecido como o paradoxo do horizonte. Vejamos. A CMB vem de todas as direções do céu. Se olharmos para um ponto no céu e depois para o ponto oposto, estamos observando duas regiões do universo primitivo que estavam, na época da recombinação, a uma distância enorme uma da outra. Na verdade, a distância entre elas era tão grande que a luz não teve tempo, desde o Big Bang até aquele momento, para viajar de uma para a outra. Em outras palavras, essas duas regiões nunca estiveram em contato causal. Elas nunca poderiam ter trocado informações ou energia. Então, como é possível que elas tenham exatamente a mesma temperatura, com uma precisão de uma parte em 100.000? É como encontrar duas pessoas em lados opostos da Terra, que nunca se falaram nem se viram, mas que estão vestindo exatamente a mesma roupa, com os mesmos defeitos de costura. É estatisticamente impossível que isso seja uma coincidência. A cosmologia padrão do Big Bang não tinha uma boa explicação para isso. As diferentes partes do nosso universo observável parecem saber umas sobre as outras, mesmo sem terem tido tempo de se comunicar. Esse quebra-cabeça, juntamente com outros, como o problema da planicidade, porque o universo é tão geometricamente plano,
levou os físicos a proporem uma ideia radical para modificar o início da história do Big Bang. A solução para o paradoxo do horizonte é uma das ideias mais espetaculares da física moderna, a inflação cósmica, proposta por Alan Guth e outros na década de 1980. A teoria da inflação postula que, em uma fração de segundo incrivelmente pequena após o Big Bang, algo como de 10 elevado a menos 36 a 10 elevado a menos 32 segundos, o universo passou por um período de expansão exponencial e alucinante. Durante este instante, o universo dobrou de tamanho pelo menos 90 vezes, expandindo-se de um tamanho menor que um próton para algo em torno do tamanho de uma laranja. Essa expansão foi muito, muito mais rápida que a velocidade da luz. Como isso resolve o paradoxo? Simples. Antes da inflação, a região que hoje constitui todo o nosso universo observável era minúscula, microscopicamente pequena. Tão pequena que todas as suas partes estavam em contato causal e haviam atingido um equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura. A inflação, então, agiu como um zoom cósmico. Ela pegou essa pequena região uniforme e a esticou a proporções astronômicas. As duas regiões opostas no céu que vemos hoje na CMB, que parecem desconectadas, eram, na verdade, vizinhas próximas antes da inflação. A uniformidade que vemos é a memória daquele equilíbrio inicial. A inflação também explica por que o universo parece tão plano. Qualquer curvatura que o universo primordial pudesse ter tido foi achatada por essa expansão colossal, da mesma forma que a superfície de um balão parece plana para uma formiga que vive nele, se o balão for inflado a um tamanho gigantesco. A inflação é a lufada de ar que preparou o palco para tudo o que se seguiu. A teoria da inflação nos leva a uma fronteira ainda mais fundamental. Se a inflação aconteceu em uma fração de segundo, após o tempo zero, o que havia antes? O que aconteceu no momento exato do Big Bang? A resposta honesta é: não sabemos. E talvez nunca saibamos. Neste ponto, nossas teorias físicas atuais, incluindo a relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica, simplesmente quebram. Elas não conseguem descrever as condições de densidade e temperatura infinitas que teriam existido no ponto inicial, conhecido como singularidade. Uma singularidade não é um lugar no espaço, mas um momento no tempo onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de fazer sentido. É um ponto de colapso matemático. Os físicos estão trabalhando em teorias mais abrangentes, como a teoria das cordas ou a gravidade quântica em loop, que tentam unir a relatividade e a mecânica quântica e poderiam, em princípio, descrever o que aconteceu na singularidade, ou mesmo antes dela. Algumas dessas ideias especulam que o nosso universo pode ter surgido de um rebote de um universo anterior que entrou em colapso, o modelo do Big Bounce. Outras sugerem que o universo pode ter surgido do nada quântico, uma flutuação de vácuo. Ainda outras propõem que o tempo não teve um começo, que a pergunta, o que veio antes do Big Bang, é tão sem sentido quanto perguntar, o que há ao norte do Polo Norte. Estamos no limite absoluto do conhecimento, no reino da pura especulação teórica e filosófica. A singularidade é o véu final que nos separa da resposta, se é que ela existe. Voltando ao nosso horizonte observável, a fronteira de 46,5 bilhões de anos-luz, surge uma pergunta natural. Essa borda está fixa? A resposta é não. Ela está em constante mudança, e de uma forma complexa. Primeiro, como o universo continua a envelhecer, a luz de galáxias cada vez mais distantes tem tempo de chegar até nós. Isso, por si só, faria nosso universo observável crescer. A cada segundo que passa, ganhamos um segundo-luz de profundidade de visão. No entanto, a história é complicada pela expansão acelerada do universo, impulsionada pela misteriosa energia escura.
Essa aceleração significa que as galáxias distantes estão se afastando de nós a um ritmo cada vez mais rápido. Existe um ponto, a cerca de 16 bilhões de anos-luz de distância, chamado de horizonte de eventos cósmico. Qualquer galáxia que já esteja além desse horizonte está se afastando de nós mais rápido que a luz. A luz que ela emite agora nunca nos alcançará. Estamos vendo a luz antiga dessas galáxias, mas sua imagem atual já está perdida para nós para sempre. Com o tempo, mais e mais galáxias cruzarão esse horizonte de eventos. O resultado final, em um futuro inimaginavelmente distante, é que o céu noturno se tornará incrivelmente vazio. As galáxias que vemos hoje, fora do nosso grupo local, terão desaparecido de vista, sua luz esticada para comprimentos de onda indetectáveis pela expansão. Nossos futuros descendentes, se existirem, verão apenas a nossa própria galáxia, fundida com Andrômeda, em um vasto e escuro vazio. Eles não terão como saber da existência de outras galáxias, do Big Bang ou da expansão cósmica. O universo observável, ironicamente, irá encolher em termos de conteúdo, escondendo sua própria história. A fronteira que hoje nos fascina se tornará uma prisão de escuridão. Atravessamos a fronteira do tempo, a radiação cósmica de fundo. Olhamos para o abismo da singularidade. Agora, enfrentamos a pergunta final, a mais profunda de todas. O que existe além da borda? O que há no universo inobservável? É importante repetir. A borda do universo observável não é uma borda física do universo inteiro. É apenas o limite da nossa visão. O universo em si é muito provavelmente vastamente maior. Quão maior? Não sabemos. Mas podemos especular com base em princípios científicos. O primeiro e mais simples cenário é baseado no princípio cosmológico. Este princípio afirma que, em escalas suficientemente grandes, o universo é homogêneo, tem a mesma aparência em todos os lugares, e isotrópico, tem a mesma aparência em todas as direções. Se este princípio for verdadeiro, então o que está além do nosso horizonte é simplesmente mais do mesmo. Mais galáxias, mais aglomerados, mais filamentos e vazios, estendendo-se indefinidamente. O universo seria uma tapeçaria infinita, e a nossa porção observável seria apenas um pequeno remendo nela. Neste cenário, não há nada de especial na nossa localização. Um alienígena em uma galáxia a 100 bilhões de anos-luz de nós veria um universo com as mesmas leis da física, as mesmas estruturas em grande escala, apenas composto por um conjunto diferente de galáxias. É uma ideia reconfortante em sua simplicidade, mas também vertiginosa em sua escala. A ideia de um espaço que simplesmente não acaba desafia nossa intuição, que está acostumada com limites e bordas. A infinidade, se for real, significa que tudo o que pode acontecer, acontecerá. Em algum lugar, em um volume de espaço inimaginavelmente distante, existem cópias exatas de você, vivendo vidas ligeiramente diferentes. Se o universo além do nosso horizonte é apenas mais do mesmo, quão grande é esse mais? Os cálculos baseados na planicidade observada do universo nos dão uma estimativa mínima. A inflação, como vimos, achatou o universo. Nossas medições do satélite Planck mostram que o universo é plano, com uma precisão de 0,4%. Se o universo tiver alguma curvatura, ela é extremamente sutil. Com base nesses dados, os cosmólogos calcularam que o tamanho total do universo deve ser, no mínimo, 250 vezes maior que o nosso universo observável. Isso significa um diâmetro de pelo menos 23 trilhões de anos-luz. É um número que a mente humana simplesmente não consegue processar. Para dar uma ideia, se o nosso universo observável fosse do tamanho de uma moeda, o universo total, no mínimo, seria do tamanho do planeta Terra. E essa é a estimativa mais conservadora.
é perfeitamente possível que o universo seja verdadeiramente infinito. Se ele for infinito, então a matemática da probabilidade leva a conclusões bizarras. Em um espaço infinito, qualquer evento com uma probabilidade não nula de acontecer deve ocorrer um número infinito de vezes. Isso significa que existem infinitos planetas Terra, com infinitas versões de você. Há uma versão de você que é um astronauta, uma que ganhou na loteria, e uma onde os dinossauros nunca foram extintos. Esta é a consequência lógica de um universo infinito e uniforme. É uma ideia que beira a ficção científica, mas que emerge diretamente de nossas melhores teorias cosmológicas. A fronteira que vemos, portanto, pode ser apenas a porta de entrada para um reino de repetição infinita e possibilidades ilimitadas. Mas mais do mesmo não é a única possibilidade. A teoria da inflação, que explica tão bem o nosso universo, tem uma consequência ainda mais estranha. De acordo com muitos modelos, a inflação, uma vez que começa, é muito difícil de parar completamente. Ela pode parar em certas regiões, como a nossa, criando uma bolha de espaço-tempo que esfria e permite a formação de galáxias. Mas, no espaço entre essas bolhas, a inflação pode continuar para sempre, expandindo o tecido do espaço a uma velocidade vertiginosa. Este processo é chamado de inflação eterna. Neste cenário, o nosso universo não é único. Ele é apenas uma bolha em um oceano de espaço em constante inflação. E, constantemente, novas bolhas de universo estão se formando a partir desse oceano, como bolhas de ar na água fervente. Este é o conceito do multiverso. Cada bolha seria um universo completo, possivelmente infinito em si mesmo, mas para sempre separado das outras bolhas pelo espaço inflacionário entre elas, que se expande mais rápido que a luz. Nós nunca poderíamos viajar de uma bolha para outra. O que está além da borda do nosso universo observável não seria apenas mais galáxias, mas o início de um espaço-tempo completamente diferente. Talvez o vácuo inflacionário, ou muito mais longe, outra bolha de universo. Esta ideia transforma nossa compreensão de universo. A palavra que significa tudo o que existe, de repente se torna plural. O Big Bang que deu origem ao nosso cosmos não teria sido um evento único, mas apenas um de um número infinito de Big Bangs acontecendo o tempo todo. A ideia de um multiverso de bolhas abre uma porta para uma especulação ainda mais profunda. As leis da física são as mesmas em todos os lugares? Dentro da nossa bolha de universo, as constantes fundamentais da natureza, como a força da gravidade, a carga do elétron, a velocidade da luz, parecem ser finamente ajustadas para permitir a existência de estruturas complexas como estrelas, planetas e, finalmente, a vida. Se a força nuclear forte fosse um pouco mais fraca, os núcleos atômicos não se formariam. Se fosse um pouco mais forte, todo o hidrogênio do universo teria se fundido em hélio logo após o Big Bang, e não haveria água. A existência da vida parece depender de um equilíbrio incrivelmente delicado. Por que o nosso universo tem essas leis e não outras? O multiverso oferece uma resposta elegante, embora não testável. Se cada bolha de universo nasce de um processo quântico, é possível que cada uma congele com um conjunto diferente de leis físicas e constantes fundamentais. Em algumas bolhas, a gravidade pode ser muito forte, fazendo com que o universo recolapse imediatamente. Em outras, pode ser muito fraca para formar galáxias. Na grande maioria dos universos, as condições seriam estéreis e hostis à vida. Nós, por definição, só poderíamos existir em uma daquelas raras bolhas onde as leis da física são adequadas. Isso é conhecido como o princípio antrópico. Não é que o universo foi projetado para nós. É que nós só poderíamos evoluir em um universo que permitisse a nossa existência. O que existe além da nossa fronteira poderia ser um zoológico de universos com físicas exóticas,
mundos onde a realidade opera de maneiras que nem sequer podemos conceber. Além da possibilidade de outros universos com diferentes leis físicas, existe outra camada de complexidade: a própria geometria e topologia do nosso universo. Nós dissemos que o universo parece plano, mas plano em cosmologia tem um significado específico, ligado à geometria euclidiana que aprendemos na escola, onde linhas paralelas nunca se encontram. Existem outras duas possibilidades para a geometria do universo em grande escala. Ele poderia ser fechado, com uma curvatura positiva, como a superfície de uma esfera. Em um universo fechado, que é finito mas não tem bordas, se você viajasse em linha reta por tempo suficiente, acabaria voltando ao seu ponto de partida. Duas linhas que começam paralelas eventualmente se cruzariam. A outra possibilidade é um universo aberto, com uma curvatura negativa, como a superfície de uma cela. Em um universo aberto, que é infinito, duas linhas que começam paralelas se afastariam uma da outra. Nossas medições indicam que o universo é plano ou muito, muito próximo de ser plano. Mas mesmo um universo plano pode ter uma forma interessante. A geometria descreve a curvatura local, enquanto a topologia descreve a forma global. Pense em uma folha de papel. Ela é geometricamente plana, mas você pode enrolá-la para fazer um cilindro, ou juntar as pontas do cilindro para fazer um toroide, uma forma de rosquinha. Ambos ainda são planos em cada ponto, mas sua forma global é diferente e finita. É possível que o nosso universo seja assim. Ele poderia ser plano, mas se conectar de volta a si mesmo em uma ou mais dimensões. Se for esse o caso, o universo além do nosso horizonte observável poderia, na verdade, ser o nosso próprio universo, visto de outra direção. Olhar para longe o suficiente seria como olhar para a parte de trás da sua própria cabeça. Um universo com uma topologia de rosquinha, toroide ou outra forma compacta levaria a uma consequência observável fascinante. Se o universo for finito e se conectar a si mesmo, e se for menor do que o nosso universo observável, então a luz de galáxias distantes teria tido tempo de dar a volta no universo e nos alcançar de diferentes direções. Isso significa que, ao olharmos para o céu, poderíamos ver a mesma galáxia em múltiplos lugares. Seria como estar em uma sala de espelhos. O padrão de repetição dessas imagens dependeria da forma e do tamanho exatos do universo. A busca por esses padrões é um campo ativo de pesquisa. Os cosmólogos analisam o mapa da radiação cósmica de fundo em busca de círculos ou outros padrões repetidos que poderiam ser a assinatura de uma topologia não trivial. Se duas regiões opostas do mapa da CMB mostrassem um padrão de flutuações de temperatura idêntico, isso seria uma forte evidência de que estamos vendo a mesma região do espaço primordial de duas direções diferentes, porque o universo se conectou nesse meio tempo. Até agora, nenhuma evidência conclusiva para essa topologia de sala de espelhos foi encontrada. Os resultados sugerem que, se o universo for finito e se conecta, seu tamanho de volta é maior do que o nosso horizonte observável. Portanto, a ideia de que o que está além da borda é apenas uma repetição do que está dentro permanece uma possibilidade intrigante, mas, por enquanto, não comprovada. A forma do nosso universo continua sendo um dos maiores mistérios em aberto da cosmologia. Todas essas ideias sobre o que está além da nossa visão, um infinito monótono, um multiverso borbulhante, uma sala de espelhos cósmica, podem parecer pura ficção científica, e em grande parte, são especulações baseadas em extrapolações de nossas teorias. A questão é, podemos testar alguma delas? Testar o que acontece em um domínio que é, por definição, inobservável, parece impossível. No entanto, a ciência é criativa. Os cosmólogos estão procurando por fósseis ou cicatrizes
no nosso próprio universo observável, que possam ser relíquias de interações com o que está além. Por exemplo, se o nosso universo bolha, em seu passado distante, tivesse colidido com outra bolha no multiverso, essa colisão cataclísmica poderia ter deixado uma marca na radiação cósmica de fundo. Poderia aparecer como um ponto frio ou quente, em grande escala, uma anomalia circular no padrão de flutuações. De fato, algumas anomalias foram encontradas no mapa da CMB, como o famoso ponto frio, uma região do céu anormalmente fria. A hipótese da colisão de universos é uma das explicações exóticas propostas para ele, embora explicações mais mundanas, como um supervazio, também sejam possíveis. Outra abordagem é refinar nossas teorias fundamentais, como a teoria das cordas. Se conseguirmos desenvolver uma teoria quântica da gravidade totalmente funcional, ela poderá fazer previsões sobre a natureza do Big Bang e da inflação que poderiam nos dizer se um multiverso é uma consequência inevitável ou não. A busca pela verdade sobre o que está além da fronteira é indireta, sutil e incrivelmente difícil, mas não é impossível. A resposta pode já estar escondida nos dados que coletamos, esperando para ser decifrada. Nossa jornada até a borda do universo observável nos mostra não apenas a nossa origem, mas também nos dá pistas sobre o nosso destino final. A mesma força que impulsiona a expansão e nos separa das galáxias distantes, a energia escura, provavelmente ditará o fim do universo. O cenário mais provável para o futuro distante é conhecido como a morte térmica, ou Big Freeze. À medida que a expansão acelerada continua, as galáxias se afastarão cada vez mais umas das outras, desaparecendo além do horizonte de eventos cósmico. O universo se tornará mais escuro e mais frio. As estrelas existentes eventualmente queimarão todo o seu combustível. As gigantes vermelhas se tornarão anãs brancas. As estrelas massivas explodirão e deixarão para trás estrelas de nêutrons e buracos negros. Após trilhões e trilhões de anos, a formação de novas estrelas cessará, pois todo o gás terá sido consumido. O universo será preenchido apenas por restos estelares escuros e frios, em escalas de tempo ainda mais longas, inimagináveis. Até mesmo esses objetos se desintegrarão. Os buracos negros evaporarão lentamente através da radiação Hawking. Os prótons podem decair. No final, tudo o que restará será uma sopa fria e diluída de partículas elementares e fótons, com a temperatura se aproximando do zero absoluto. Será um universo morto, escuro e vazio, onde nada mais acontece. A fronteira final do universo não é apenas um lugar no passado, mas também um estado no futuro, um estado de quietude eterna e escuridão absoluta. Nesse futuro incrivelmente distante e vazio do Big Freeze, a física nos leva a um dos conceitos mais bizarros e filosoficamente perturbadores: o cérebro de Boltzmann. A ideia foi proposta como um paradoxo pelo físico Ludwig Boltzmann. Em um universo que existe por um tempo infinito, ou quase infinito, e está em um estado de equilíbrio térmico, flutuações quânticas aleatórias podem, teoricamente, criar qualquer coisa. Embora a probabilidade de partículas se juntarem aleatoriamente para formar algo complexo seja absurdamente pequena, em um tempo infinito, o absurdo se torna inevitável, e seria estatisticamente mais provável que uma flutuação aleatória criasse uma única consciência isolada e autociente, um cérebro flutuando no vazio, com memórias falsas de um passado que nunca existiu, do que criar um universo inteiro, ordenado e complexo como o nosso. Se a teoria estiver correta, então a esmagadora maioria das consciências que já existiram ou existirão no universo seriam esses cerebros de Boltzmann, e não seres como nós, que evoluíram em um planeta dentro de um universo estruturado. Isso leva a uma conclusão perturbadora.
Como você pode ter certeza de que não é um cérebro de Boltzmann? Como pode ter certeza de que o universo que você percebe, suas memórias, sua história, não são apenas uma flutuação aleatória que se formou há um segundo e se dissipará no próximo? Este é um problema sério para alguns modelos cosmológicos. Se uma teoria prevê que a maioria dos observadores são cérebros de Boltzmann, então essa teoria se autorrefuta, pois não podemos mais confiar em nossas próprias observações para confirmá-la. É um mergulho no solipsismo, um lembrete de que a fronteira do universo também toca a fronteira da nossa própria consciência e da natureza da realidade. Depois de toda essa jornada, através do tempo e do espaço, da física e da filosofia, talvez a maior revelação seja esta: a fronteira é uma ilusão. Não uma ilusão no sentido de que não exista um limite para o que podemos ver, mas uma ilusão no sentido de que ela não é uma coisa lá fora. A borda do universo observável é uma construção da nossa perspectiva, é um horizonte, e horizontes são relativos ao observador. Assim como o horizonte no mar se move com você, o horizonte cósmico é definido pela nossa posição no espaço-tempo. Ele nos diz mais sobre nós mesmos, sobre a nossa idade, a velocidade da luz e a história do nosso ponto no universo, do que sobre o universo como um todo. A fronteira não é uma parede, mas um espelho. Ao olharmos para ela, para a luz mais antiga do cosmos, estamos vendo a imagem mais jovem do universo do qual somos parte. Estamos vendo nossas próprias origens. Essa percepção é profundamente transformadora. Ela remove a sensação de um exterior e um interior. Não estamos dentro do universo observável, olhando para uma borda lá fora. Nós somos parte de um contínuo, e o nosso horizonte é simplesmente o limite do nosso passado causal. Reconhecer a fronteira como um horizonte temporal, e não como uma barreira espacial, é o passo final para compreender nosso lugar no cosmos. Não estamos presos em uma caixa, estamos em uma jornada de descoberta, e o horizonte é simplesmente a marca de quão longe já conseguimos olhar para trás. Essa compreensão da fronteira como um horizonte relativo reforça um dos princípios mais importantes da ciência moderna, iniciado por Copérnico. Não somos especiais. A Terra não é o centro do sistema solar. O Sol não é o centro da galáxia. A Via Láctea não é o centro do universo. E a nossa posição como observadores, que nos coloca no centro do nosso universo observável, não é uma posição privilegiada. É simplesmente a nossa perspectiva. Qualquer observador, em qualquer lugar do cosmos, se verá no centro de sua própria esfera de observação. Este é o princípio copernicano levado à sua conclusão lógica. Ele nos ensina uma lição de humildade cósmica. O universo não gira em torno de nós. Nós somos um subproduto incidental de leis físicas que operam em uma escala inimaginável. Nossa existência é notável e preciosa, mas não central. Esta ideia pode parecer assustadora para alguns, diminuindo a importância humana, mas também pode ser libertadora. Se não somos o centro do universo, então não carregamos o peso de sermos o seu propósito. Somos livres para criar nosso próprio significado, para explorar, para nos maravilhar, para sentir admiração pela grandiosidade da qual fazemos parte. A fronteira final do nosso conhecimento não revela nossa importância, mas sim nossa conexão com tudo o que existe. Somos uma forma do universo se tornar consciente de si mesmo, olhando para suas próprias origens, refletidas na parede de luz do tempo. Então, qual é o significado de tudo isso? O que a existência dessa fronteira, desse limite ao nosso conhecimento, nos ensina? Ela nos ensina sobre a natureza da própria ciência. A ciência não é um conjunto de fatos imutáveis, mas um processo contínuo de empurrar fronteiras. Cada vez que construímos um telescópio mais potente, estamos empurrando nosso horizonte um pouco mais para trás no tempo. O que era a fronteira para os astrônomos de ontem
é território conhecido para nós hoje. A fronteira também nos ensina sobre a condição humana. Temos um desejo inato de saber o que está do outro lado da colina, do outro lado do oceano, na próxima estrela, na borda do tempo. É essa curiosidade que nos impulsiona. A fronteira do universo observável é a manifestação final dessa curiosidade. Ela representa o limite entre o conhecido e o desconhecido, o físico e o metafísico. Encarar essa fronteira nos força a confrontar as maiores questões. De onde viemos? Para onde vamos? Estamos sozinhos? O que é a realidade? A fronteira pode ser um limite para a nossa visão, mas não é um limite para a nossa imaginação. É na beira do abismo do desconhecido que nossa criatividade, nossa filosofia e nossa arte florescem. A fronteira não é um fim, mas um convite. Um convite para continuar perguntando, continuar explorando e continuar sonhando. Nossa jornada, por enquanto, termina aqui, de volta ao ponto de partida, mas transformados pela perspectiva. A fronteira do universo observável, o eco do Big Bang, não é um destino a ser alcançado, mas um conceito a ser compreendido. É a prova de que vivemos em um universo com uma história, um começo. E a busca pelo que está além dessa fronteira é a busca pela história completa. Cada nova descoberta, cada nova teoria, é como encontrar uma página perdida desse grande livro cósmico. A fronteira que exploramos hoje é a fronteira do nosso conhecimento atual. Mas a ciência não para. A próxima geração de telescópios, experimentos de física de partículas e teorias cosmológicas, sem dúvida revelará surpresas que nem podemos imaginar. Talvez encontremos evidências de inflação nas polarizações da CMB. Talvez detectemos ondas gravitacionais do próprio Big Bang. Talvez encontremos uma falha no modelo padrão que nos aponte para uma nova física. A jornada para entender o universo é a maior aventura da humanidade. É uma jornada que não acontece no espaço, mas dentro de nossas mentes, na colaboração global de cientistas que se dedicam a decifrar o cosmos. A fronteira final não está lá fora, no céu. Está aqui dentro, nos limites da nossa compreensão. E a cada dia, com cada nova pergunta, nós a empurramos um pouco mais para longe. A jornada continua. Chegamos ao fim da nossa viagem, mas não ao fim da história. Percorremos bilhões de anos-luz e bilhões de anos no tempo, apenas para descobrir que a fronteira do universo não é um muro, mas um horizonte em constante recuo. Vimos que ela é o eco do nosso próprio nascimento, uma imagem de bebê do cosmos, e que o que está além dela pode ser um infinito de possibilidades. Mais do mesmo, outros universos ou realidades que desafiam a imaginação. A maior lição desta jornada é a da perspectiva. Ao encarar a vastidão, nossos problemas terrenos parecem encolher. Ao tocar a antiguidade do cosmos, nossa breve existência se torna ainda mais preciosa. Somos poeira de estrelas, vivendo em um pequeno planeta, com a capacidade única de olhar para cima e questionar tudo. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração hipnótica até os limites do conhecimento. Se esta viagem despertou sua curiosidade e lhe trouxe um momento de admiração, considere curtir este vídeo e se inscrever para mais jornadas pelo cosmos. Agora, deixo uma pergunta para você refletir. Depois de tudo o que vimos, o que a sua intuição lhe diz? O que você acredita que realmente existe além da fronteira final?